Você já parou para pensar por que certas coisas te tiram completamente do sério enquanto outras pessoas, na mesma situação, permanecem calmas? Por que aquele comentário aparentemente inofensivo te fez explodir? Por que você perdeu a paciência no trânsito de novo, sabendo que isso acontece todos os dias? Por que aquele silêncio de alguém te corroeu por dentro a ponto de estragar o seu dia inteiro? A resposta pode estar escondida em um lugar que você nunca imaginou olhar. E o mais intrigante, essa irritação que parece vir do mundo externo, das pessoas inconvenientes, das circunstâncias injustas, na verdade está revelando algo muito mais profundo sobre você mesmo. Aqui está a verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar. Sua irritação não é sobre o que aconteceu. É sobre o que está acontecendo dentro de você. Cada explosão, cada reação desproporcional, cada momento em que você perde a paciência está mostrando, como um raio-x emocional, exatamente onde você ainda carrega feridas não curadas, medos não confrontados e sim, inseguranças não reconhecidas. E antes que você feche este conteúdo achando que vou te julgar ou te fazer sentir pior, deixa eu te dizer algo: reconhecer isso não é admitir fraqueza. É, na verdade, o primeiro passo para conquistar um tipo de força que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Neste conteúdo, você vai descobrir qual insegurança específica está alimentando suas irritações constantes. Vai entender por que algumas situações te desestabilizam enquanto outras não. E mais importante, vai aprender exatamente o que fazer para desenvolver aquele equilíbrio interno que faz com que nada, absolutamente nada, consiga te tirar do eixo. Prepare-se para olhar no espelho de uma forma diferente. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a maneira como você reage ao mundo e, principalmente, como você se relaciona consigo mesmo. 1. A irritação nasce do desejo de controle. Vamos direto ao ponto. Você se irrita porque está tentando controlar algo que nunca esteve, e nunca estará, sob seu controle. E antes que você diga, mas eu não sou controlador, espera um pouco. O controle que estou falando aqui não é aquele óbvio, do chefe autoritário ou do pai superprotetor. É aquele sutil, disfarçado de expectativa razoável, de senso comum, de é só fazer do jeito certo. Toda vez que você pensa essa pessoa deveria agir assim, o trânsito não deveria estar congestionado agora, fulano tinha que me responder mais rápido, você está tentando controlar. E quando a realidade ousa não seguir esse roteiro mental que você criou, a irritação aparece como um alarme dizendo: ei, as coisas não estão saindo como eu planejei. Mas aqui está o problema: o mundo não leu o seu planejamento. As pessoas não assinaram seu contrato mental. E quanto mais você insiste em fazer tudo girar em torno das suas expectativas não comunicadas, mais você se machuca. É como tentar empurrar uma parede. A parede não se move, mas você sai com os ombros doloridos e o orgulho ferido. E o pior, você culpa a parede. A insegurança se infiltra nesse desejo de controle de uma maneira quase imperceptível. Quando você não confia plenamente na sua capacidade de lidar com o inesperado, quando não se sente seguro diante da imprevisibilidade da vida, você começa a tentar controlar tudo ao seu redor como uma forma de se proteger. É uma tentativa desesperada de criar uma bolha de previsibilidade onde você finalmente vai se sentir seguro. Mas funciona? Claro que não. Porque a vida é, por natureza, caótica e imprevisível. E tentar controlar o caos externo é como tentar segurar a água com uma peneira. Quanto mais você aperta, mais escapa. Pensa comigo, aquela vez que você explicou algo 3 vezes e a pessoa ainda não entendeu, por que isso te irritou tanto? Porque você esperava que, após a 3ª explicação, ela deveria entender. Você estava tentando controlar a capacidade de compreensão dela. Mas e se ela simplesmente não tinha os recursos mentais naquele momento? E se ela estava distraída, cansada, ou genuinamente não tinha o conhecimento base necessário? Nada disso está sob seu controle. E é aí que mora o desgaste. Então, como sair dessa armadilha? O primeiro passo é brutalmente honesto. Aceitar que você não controla nada além de si mesmo. Não controla o trânsito, não controla se as pessoas vão te entender, não controla se vão te valorizar ou te respeitar. O único território onde você tem soberania absoluta é o da sua própria mente. E isso não é uma limitação, é uma libertação. Porque quando você para de desperdiçar energia tentando mudar o que não pode ser mudado, sobra uma quantidade absurda de força para trabalhar no que realmente importa. Suas reações, suas escolhas, seu autoconhecimento. Comece pequeno.
Da próxima vez que algo não sair como você planejou, pause antes de reagir. Respire fundo e pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, redirecione sua energia. Em vez de se irritar com a lentidão da fila, use esse tempo para ouvir um podcast. Em vez de se frustrar com quem não te entendeu, melhore sua comunicação ou simplesmente aceite que algumas pessoas nunca vão entender, e está tudo bem. Esse redirecionamento de foco é revolucionário. É a diferença entre viver como refém das circunstâncias e viver como arquiteto da própria paz. 2. O mundo te atinge onde você ainda não se conhece. Agora vamos falar de algo que pode doer, mas que tem o poder de te libertar completamente. O mundo não te machuca aleatoriamente. Ele te atinge com precisão cirúrgica exatamente onde você ainda tem feridas abertas, vulnerabilidades não reconhecidas, áreas da sua personalidade que você nunca parou para examinar de verdade. Pensa bem, por que uma crítica ao seu trabalho te derruba por dias, mas a mesma crítica feita a um colega não afeta ele nem por 5 minutos? Por que uma interrupção no meio da sua fala te deixa furioso, enquanto outra pessoa simplesmente retoma o raciocínio depois? Por que o silêncio de alguém específico te corrói, mas o silêncio de dezenas de outras pessoas não faz diferença nenhuma? A diferença não está no evento externo. Está na ressonância interna que ele provoca. É como um diapasão, ele só vibra quando encontra uma frequência que combina com a dele. Suas irritações são diapasões emocionais revelando exatamente onde você ainda precisa trabalhar. E ignorar isso é como desligar o alarme de incêndio achando que resolveu o problema do fogo. A irritação funciona como um mensageiro. Ela não está dizendo que o mundo é injusto, embora às vezes seja. Ela está dizendo: ei, tem algo aqui dentro que precisa da sua atenção. Quando alguém questiona sua competência e você explode, o problema real não é a dúvida da pessoa sobre você. É a dúvida que você mesmo carrega sobre sua competência. Quando alguém te interrompe e você se sente desrespeitado, talvez a questão não seja só a falta de educação alheia. Talvez seja o medo profundo que você tem de não ser ouvido, de não ter voz, de não importar. Essas são as camadas que ficam escondidas embaixo da irritação superficial. E o autoconhecimento verdadeiro começa quando você tem a coragem de descer até essas camadas e perguntar: o que isso está revelando sobre mim? Que medo está sendo ativado? Que necessidade não atendida está gritando por atenção? Essa investigação interna é desconfortável. Ninguém gosta de descobrir que carrega inseguranças profundas. Mas é também profundamente libertadora. Porque quando você conhece suas vulnerabilidades, elas param de te controlar. E sabe o que acontece quando você realmente se conhece? Você se torna muito mais difícil de ser desequilibrado. Não porque virou uma pessoa fria e insensível, mas porque você entendeu seus gatilhos. Você sabe exatamente onde está sua linha de vulnerabilidade e consegue protegê-la conscientemente. Alguém critica seu trabalho? Você avalia se a crítica é construtiva ou apenas projeção. Se for construtiva, você usa para crescer. Se for projeção, você simplesmente deixa passar. Alguém te interrompe? Você escolhe se isso realmente importa ou se é só o ego pedindo palco. Essa capacidade de escolha consciente, essa liberdade de decidir como reagir em vez de apenas reagir, é o que separa quem vive no piloto automático de quem vive com intenção. E para chegar lá, você precisa fazer o trabalho interno que a maioria evita. Precisa olhar no espelho sem filtros. Precisa admitir onde você ainda é frágil. Precisa reconhecer que sim, você carrega medos, traumas, necessidades não atendidas. E está tudo bem. Porque reconhecer não é ficar preso. Reconhecer é o primeiro passo para transformar. E quando você transforma suas vulnerabilidades em pontos de força através do autoconhecimento, você conquista algo que ninguém pode tirar de você: equilíbrio interior verdadeiro. 3. Você se incomoda porque espera demais dos outros. Aqui está uma verdade que vai mexer com você. A maior parte da sua irritação não vem do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Vem das expectativas silenciosas que você criou e que elas nem sabem que existem. É como se você tivesse escrito um contrato detalhado sobre como as pessoas deveriam se comportar, mas esqueceu de dar uma cópia para os envolvidos. Aí você espera que elas ajam com a mesma consideração que você oferece. Espera que entendam seus sentimentos sem que você precise verbalizá-los. Espera que respondam suas mensagens no tempo que você considera adequado.
Espera que demonstrem gratidão, respeito, reciprocidade, tudo baseado no seu manual pessoal de comportamento humano. E quando a realidade ignora completamente esse manual que só existe na sua cabeça, você se sente traído, desrespeitado, desvalorizado. Mas espera um pouco. Será que é justo cobrar de alguém algo que essa pessoa nem sabia que era esperado? Será que o problema está no comportamento do outro ou na expectativa não comunicada que você criou unilateralmente? A insegurança tem um papel gigantesco nesse jogo de expectativas. Quando você não se sente completamente seguro do seu valor, começa a medir esse valor pelas ações dos outros. Se alguém te responde rápido, você se sente importante. Se demora, você se sente ignorado. Se alguém elogia, você se sente competente. Se não elogia, você acha que falhou. Se alguém te procura, você se sente querido. Se não procura, você se sente esquecido. Percebe o padrão perigoso? Você está terceirizando sua paz interior. Está entregando o controle da sua felicidade para pessoas que nem sabem que têm esse poder sobre você. E o resultado é uma montanha-russa emocional devastadora. Você vive em função das reações alheias, sempre esperando, sempre querendo, sempre decepcionado. Porque as pessoas nunca vão conseguir atender todas as suas expectativas. Não porque sejam ruins ou egoístas, mas simplesmente porque elas têm suas próprias vidas, suas próprias limitações, seus próprios problemas. E não, elas não conseguem adivinhar o que se passa na sua cabeça. Nem deveriam ter que adivinhar. Então, como quebrar esse ciclo de expectativas frustradas? Primeiro, comunique. Se você espera algo de alguém, fale claramente. Não presuma que a pessoa deveria saber. Não espere que ela leia sua mente. Seja direto, específico, sem rodeios. Segundo, ajuste suas expectativas à realidade. Nem todo mundo vai agir como você. Nem todo mundo tem a mesma educação, os mesmos valores, a mesma capacidade emocional. E está tudo bem. Aceitar isso não é baixar seus padrões. É parar de se machucar esperando que as pessoas sejam quem elas não são. E terceiro, talvez o mais importante, construa sua paz de forma independente. Ofereça sua consideração, seu respeito, seu carinho não porque espera receber de volta na mesma medida, mas porque isso reflete quem você escolheu ser. Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de cobrar silenciosamente. Para de se frustrar constantemente. Para de se irritar com cada comportamento que não corresponde ao seu roteiro mental. Porque sua paz não está mais condicionada ao comportamento alheio. Ela está ancorada em você, nas suas escolhas, nos seus valores. E isso, essa aceitação radical das pessoas como elas são, é a verdadeira liberdade relacional. É quando você finalmente entende que pode controlar apenas uma coisa: quem você é, independentemente de quem os outros escolhem ser. 4. A paz vem quando você se torna inabalável. Chegamos ao ponto que muda tudo. Sabe onde a maioria das pessoas busca paz? No lugar errado. Elas acreditam que vão encontrar tranquilidade quando finalmente conseguirem que tudo se encaixe perfeitamente. Quando as pessoas pararem de decepcionar. Quando o chefe reconhecer o trabalho. Quando o parceiro entender sem que precise explicar. Quando o trânsito fluir. Quando o mundo finalmente cooperar. Mas aqui está a verdade brutal. Se você está esperando que o mundo se acalme para você se sentir em paz, vai esperar a vida inteira. Porque o mundo não vai se acalmar. As pessoas vão continuar falhando. As circunstâncias vão continuar fugindo do seu controle. Os imprevistos vão continuar acontecendo. E se sua paz depende de tudo dar certo, você nunca, nunca mesmo, vai ter paz. A verdadeira paz não nasce quando o caos externo desaparece. Ela nasce quando você desenvolve um centro tão sólido, tão firme, tão bem estabelecido dentro de você que nada externo consegue abalá-lo. E isso, acredite, é completamente possível. A insegurança nos empurra para essa busca equivocada por paz nas circunstâncias externas. Porque quando você não confia na sua capacidade de lidar com adversidades, quando não acredita que consegue se manter inteiro diante do caos, você começa a tentar controlar tudo ao seu redor para criar uma falsa sensação de segurança. É como construir uma casa de cartas e rezar para que o vento nunca sopre. Mas a vida é feita de ventos. Tempestades, até. E tentar evitá-las é impossível.
O que você pode fazer, e isso muda tudo, é construir uma estrutura interna tão sólida que, quando o vento vier, você permanece de pé. Não porque é forte em um sentido físico, mas porque é inabalável em um sentido emocional e mental. Você entende que a tempestade não define você. Suas reações diante dela, sim. E quando você alcança esse nível de equilíbrio interior, algo extraordinário acontece. Você para de ter medo. Para de se irritar com tanta frequência. Para de depender da harmonia externa para se sentir bem. Porque você finalmente entendeu que a paz não é ausência de problemas. É presença de controle sobre si mesmo diante dos problemas. Como construir esse centro inabalável? Comece praticando a aceitação radical. Aceitar não significa gostar ou concordar. Significa parar de lutar contra o que você não pode mudar e começar a focar no que você pode. Quando algo ruim acontece, em vez de gastar sua energia negando, reclamando ou se lamentando, você reconhece: isso aconteceu. Não gosto, mas é real. Agora, o que vou fazer a partir daqui? Essa mudança de postura é libertadora. Segundo, treine suas reações. Toda vez que algo te irritar, pause. Crie um espaço entre o estímulo e a reação. Respire profundamente. Pergunte-se: isso realmente importa? Daqui a um ano, isso ainda vai ter relevância? Vale a pena perder minha paz por isso? Essa pausa é onde mora a liberdade. E terceiro, redefina o que significa ter sucesso na vida. Não meça sua vida pela ausência de problemas. Meça pela sua capacidade de lidar com eles. Porque problemas vão existir sempre. Mas você pode escolher ser maior do que eles. Pode escolher não ser refém das circunstâncias. E quando você faz essa escolha repetidamente, dia após dia, situação após situação, você constrói algo precioso. Uma paz interior que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você. E isso é o que significa ser verdadeiramente inabalável. É quando você finalmente entende que não precisa de um mundo perfeito para viver em paz. Você só precisa de um centro forte e a coragem de voltar para ele sempre que a vida tentar te desviar. E aí está. Agora você sabe. Sua irritação não é sobre o trânsito caótico, a pessoa grosseira ou o mundo injusto. É sobre o desejo inconsciente de controlar o incontrolável. É sobre as feridas internas que você ainda não curou. É sobre as expectativas silenciosas que você criou e depois se frustrou quando não foram atendidas. É sobre buscar paz no lugar errado, nas circunstâncias externas perfeitas que nunca vão existir. Mas agora que você sabe disso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar culpando o mundo por te irritar? Vai continuar reagindo no piloto automático, perdendo a paciência pelas mesmas coisas, vivendo nessa montanha-russa emocional que te deixa exausto no final do dia? Ou vai ter a coragem de olhar para dentro, reconhecer suas inseguranças, trabalhar seu autoconhecimento, ajustar suas expectativas e construir aquele centro inabalável que ninguém pode destruir? Qual das 4 verdades que vimos hoje mais te tocou? Onde você está falhando? O que você precisa mudar urgentemente? A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela começa com uma decisão. A decisão de parar de terceirizar sua paz. De assumir responsabilidade pelas suas reações. De fazer o trabalho interno que a maioria evita. E cada pequeno passo nessa direção te leva mais perto de uma versão de você que não se abala com facilidade, que não se irrita por qualquer coisa, que vive com equilíbrio, liberdade e, finalmente, verdadeira paz interior. Se este conteúdo te ajudou a enxergar algo que você não via antes, se você sentiu que essas palavras falaram diretamente com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar mais conteúdos práticos, reais e transformadores sobre como aplicar a filosofia estoica na sua vida diária. Não é teoria abstrata. É sabedoria prática para você usar hoje, agora, neste exato momento. Sua jornada para se tornar inabalável começa aqui. E você merece essa paz.